vamos explicar um pouquinho a criação segundo a Bíblia, tá? Segundo Deus. Então vamos lá. Então, se você pegar a Bíblia e começar a ler Gênesis, né? Você vai ver a criação do universo lá. Então, número 1, Deus criou o céu e a terra e a luz, tá? Então, número 1, vamos lá. Então, o que Deus criou? Deus criou o céu, terra e a luz, tá? Essa aqui é a teoria de Deus, tá? Segundo a Bíblia. Então, vamos lá. Bíblia, certo? Então, essa terra aqui que fala no primeiro dia é o nosso planeta, tá? Então, ó, eu vou considerar a Terra aqui como planeta, beleza? Então, beleza. E Deus começou a criar tudo, criou o céu, a terra, o planeta, e dizem que o Espírito de Deus estava flutuando sobre essa criação, beleza? Então, vamos lá. No segundo dia, Deus criou a separação entre as águas e o céu, tá? Então, vamos lá. 2, separação entre o céu e a água, tá? Vamos lá. Céu e água. Porque quando ele criou, estava tudo junto, né? O céu, a água, e aí ele separou, né? O céu fica lá em cima, a água desce e ficou tudo certo, beleza? Então vamos lá, presta atenção que vocês vão ver essa teoria aqui de Deus, presta atenção. Vamos lá. Número 3. Deus criou a terra e os vegetais. Então vamos lá, 3. Terra e vegetais, tá? Ou seja, no começo só tinha a água do mar e o céu, e daí ele criou o firmamento, a terra, tá? E os vegetais, árvores, plantas, tudo para começar a crescer, certo? Essa foi a criação, beleza? Então vamos lá. No quarto dia, Deus criou a lua, o sol e as estrelas. Vamos lá então, número 4, Deus criou lua, sol e estrelas, certo? Mas aí já vai começar uma meleca aqui nessa história, presta atenção. Se Deus criou, tá, o sol no quarto dia, né? Deus criou o sol no quarto dia. Como é que, da onde que veio essa luz que ele criou no primeiro dia? Da onde que veio? Né? Que tipo de luz que era essa daqui? Certo? Bom, se ele criou o sol no quarto dia, no primeiro dia essa luz só pode ter sido o quê? Se o sol é uma estrela e é a única luz que existe, tá? Então essa luz era o quê? Era lâmpada? Tinha energia elétrica nessa época? Deus fez uma usina nuclear, uma usina hidrelétrica para gerar energia, né? Então, como é que saiu essa luz daqui? Já é uma coisa que não me respondem, mas beleza, vamos seguir aqui o raciocínio, vamos lá. No dia 5, vamos lá. No dia 5, Deus criou animais aquáticos, aves e répteis, né? Vai ter outra meleca aqui, presta atenção, vamos lá. Dia 5, Deus criou animais aquáticos, tá? Importante. Não é os terrestres ainda, né? Deus criou animais aquáticos e aí ele criou aves e répteis, né? Criou aves e répteis. E tudo que Deus criava, né, ele dizia, crescei e multiplicai-vos, né? Então, quando Deus criou os vegetais, né, ele diz, cresceu e multiplicai-vos. E aí ele criou os animais aqui também, né? E então ele falou, crescei e multiplicai-vos, né? Então eles estão multiplicando, beleza? Até aí, beleza, certo? Então, vamos continuar para o sexto dia agora. Vocês vão ver outra meleca dessa história, presta atenção. Então, vamos lá, dia 6. Então, no sexto dia, Deus criou os animais terrestres, criou o homem, a sua imagem e semelhança, e disse, crescei e multiplicar-vos, tá? Então, aqui foi os animais terrestres, né? Animais terrestres. Criou o homem, a sua imagem e semelhança. Homem, imagem e semelhança, tá? E ele diz, crescer e multiplicar, certo? Beleza, tudo bonitinho, na teoria bonitinho, né? E no sétimo dia Deus descansou, é claro, né? Dá muito trabalho criar um universo, né? Cansa. Então no sétimo dia, Deus descansou, tá? Descansou. E descanso merecido, né? Imagina você criar um universo inteiro, um planeta inteiro,
deve dar trabalho pra caramba, né? Deus deve ter suado a camisa lá e tal, e tá de muito bom, tá de parabéns, e descansou no 7º dia. Beleza. Agora vai começar umas incoerências aqui, vamos lá. Ora, se Deus criou o homem no 6º dia, tá? Deus criou o homem no 6º dia. E os répteis foram no 5º dia, então presta atenção. Se Deus criou o homem no 6º dia e criou os répteis no 5º dia, então cadê os dinossauros dessa história, né? Então, ou seja, então se eu considerar réptil como dinossauro, porque a Bíblia não cita dinossauro, a Bíblia fala répteis, tá? Então se eu considerar répteis como dinossauro, então o homem conviveu com o dinossauro, né? Ou seja, então Deus criou o dinossauro aqui e no 6º dia criou o homem. Mas como? O dinossauro não ia atacar o homem, não ia matar, não ia comer? E como que isso aconteceu? Então, ou seja, são incoerências que a gente não presta atenção. Esse é o texto de Gênesis da Bíblia. Então presta atenção, cadê o dinossauro nessa história? Tá? Então não essa é uma incoerência que precisa ser corrigida, certo? Então presta atenção, ó. Os dinossauros, todo mundo sabe que eles foram extintos aproximadamente 60 milhões de anos atrás, tá? Então, ó, os dinossauros foram extintos há 60 milhões de anos atrás. Só que o homem, ele é conhecido, a nossa existência é muito pouco, 200 mil anos atrás, né? O homem primitivo lá, Neandertal, Homo sapiens e tal, o homem mais primitivo que tem, ele surgiu há 200 mil anos atrás, tá? Então assim, olha a diferença, cara. Então Deus tinha que ter criado o dinossauro há 60 milhões de anos atrás e depois que veio o homem, certo? Então, é uma incoerência que precisa ser corrigida, certo? A gente tem que pegar, essa aqui, minha humilde opinião, né? A gente tem que reunir o grupo de religiosos e poder consertar essas incoerências, poder atualizar a Bíblia, né? Porque o pessoal parece que tem medo e fala, não, a Bíblia é um texto sagrado, não pode mexer. Por que não pode mexer, cara? Você acha que Deus vai ficar bravo se mexer na Bíblia? Não foi nem Deus que criou a Bíblia foi escrita por homens, certo? Então, não há problema nenhum de atualizar um texto antigo, porque isso aqui foi escrito em outra época, uma época bem antiga. Naquela época o homem tinha outra visão de mundo, certo? E hoje em dia o homem tem uma visão totalmente diferente. Então qual o problema da gente atualizar esse texto, né? Colocar uma inteligência artificial, colocar uma coisa mais moderna, né? E não tem problema nenhum se o texto fosse assim, Deus criou os dinossauros há 60 milhões de anos atrás e há 200 mil anos criou o homem. Qual o problema de falar disso, tá? Mas enfim, pode ser que existe outra dimensão, que Deus criou Adão e Eva e criou tudo isso daqui do jeito que está aqui, beleza? Então isso aqui foi só para a gente estudar um pouquinho dessas incoerências da Bíblia, tá? Mas tá tudo certo, tá? O texto, ele segue uma ordem, tá? E essa ordem para mim tá ok, faz todo sentido, beleza? Então, vamos raciocinar aqui, né? Eu expliquei um pouquinho da teoria de como funciona a criação através da ciência e um pouquinho através da religião, tá? Vamos falar da expansão do universo agora, certo? Então o universo está se expandindo, né? Segundo Ed Hubble, e o universo vai expandindo infinitamente. Porque temos a ideia de tempo, né? Vamos pensar o seguinte, será que o universo tem uma idade ou será que ele sempre existiu, né? Então vamos lá, o universo, digamos que ele tem uma idade, ele tem um início aqui, no início zero. E ele vai até 13 bilhões de anos, tá? Então esse aqui é o tempo, tá? É o tempo do universo, tempo. Então a gente tem uma ideia de que o universo tem um tempo, né? Porque o tempo, na verdade, ele não existe, tá? O tempo é uma criação do homem, tá? O homem que criou o tempo. O que é o tempo, cara? Tempo a gente está contando quantas vezes a Terra gira em torno de si mesmo. Isso que é o tempo, uma invenção do homem. A gente está contando quanto tempo a Terra gira em torno de si mesmo e quanto tempo a Terra gira em torno do Sol. Isso aí é uma visão do homem, cara. O tempo não existe, cara. Por isso que ninguém vai para o passado e voltar para o futuro. Não vai, porque não existe. Não existe o tempo. Não tem como. Tá? É impossível criar uma máquina do tempo. Certo? Então o tempo é uma criação do homem. O tempo não existe, tá? Tanto é que se você sair para o espaço, lá não tem sol, não tem terra, não tem nada, fica flutuando lá. Você perde a noção de tempo, você não sabe que horas são, você não sabe o que é tempo. O tempo não existe, certo? O tempo é uma invenção do homem. A gente está contando quantas vezes o planeta gira em torno de si mesmo, só que essa merda não vai acabar nunca, né? O planeta não para de girar,
Vai ficar girando, 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 girando infinitamente até 5 bilhões de anos, a hora que o Sol explodir e tudo vai acabar, beleza? Então, na verdade, eu tenho uma teoria pessoal, né, na minha opinião, que, na verdade, o universo sempre existiu, tá? Tudo é eterno, Deus é eterno, Deus sempre existiu, tá? Então vamos trabalhar com a ideia de eternidade, tá? Eternidade. Então, se o universo é eterno, não teve explosão bosta nenhuma, não teve Big Bang merda nenhuma, certo? Isso é invenção de cientista maluco que fica igual doido estudando, não tem nada a ver, porque Deus é eterno e o universo sempre existiu. Então isso aqui é muito importante, trabalhar com a ideia de eternidade, tá? E eu posso provar que o universo é eterno. Como que a gente vai provar? Porque, na verdade, uma vida só pode surgir através de outra vida, tá? Então assim, não existe uma vida surgir do nada, né? Igual eles falam que o Big Bang explodiu do nada, cara. Nada explode do nada, nada acontece do nada. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, nada é por acaso, certo? Então, o universo não ia explodir do nada, ninguém apertou o botão lá para explodir a dinamite, não existe, tá? Tudo sempre existiu do nada. Então, a vida, ela só pode existir a partir de outra vida. Fizeram um experimento, para você ter uma ideia, né, no laboratório. Eles colocaram 2 potes com carne dentro. Um pote deixou a tampa aberta e o outro pote deixou a tampa fechada. E pasmem, cara, o pote que estava a tampa aberta formou um monte de larvas, né, de mosquito. E o pote estava fechado, não aconteceu nada. Ou seja, isso provou que a vida só pode existir a partir de outra vida, né? Não existe uma vida a partir do nada, a partir da matéria inorgânica, né? Precisa de uma matéria orgânica para ter a vida. Ou seja, como que o homem ia surgir do nada? Não existe. Ou seja, o homem surgiu a partir da criação de Deus, a partir de Deus. Por isso que Deus sempre existiu, porque Deus é vida. E a vida só pode existir a partir de outra vida, certo? Então assim, você não ia existir do nada, você só existiu porque a sua mãe engravidou, então você veio a partir de outra vida. Então a vida só veio a partir de outra vida. É por isso que Deus é eterno, é o criador de todo o universo, tá? Porque a partir dele é que todo mundo veio, tá? A vida só vem a partir de outra vida, beleza, pessoal? Então é essa minha visão de criação, minha visão de mundo, minha visão de Deus, minha visão de universo, tá? Eu sou uma pessoa que tenho fé em Deus, acredito, tá? Então é essa minha visão, que a vida só vem a partir de outra vida, por isso que o universo é eterno, sempre existiu, não está expandindo bosta nenhuma. Foda-se a teoria do Big Bang, dane-se, não tô nem aí, porque eu acredito na minha teoria, na minha fé, que o universo é eterno e que Deus é eterno. Beleza, pessoal? Bom, para quem não acredita, né, na existência de Deus, eu vou contar uma história muito interessante para vocês, uma história pessoal minha, tá? Que é o seguinte, eu estava com um problema pessoal muito ruim que eu não conseguia resolver, tá? E esse problema, ele estava me chateando muito, estava me perturbando, tá? Sabe quando você está com um problema que não consegue resolver? Eu estava com esse problema. E aí, cara, eu fiquei dias e dias com sofrimento, eu não conseguia resolver o problema, e eu estava perturbado, e era um problema pessoal sério, e eu não conseguia resolver, cara. E aí chegou uma noite assim que eu estava desesperado, e aí eu falei assim, Deus, me ajude a resolver esse problema, eu tenho fé no Senhor, eu peço, eu suplico de joelhos que o Senhor me ajude a resolver esse problema. E eu lembro que eu fechei os olhos assim, e eu fiz uma oração assim muito poderosa, eu fiquei um tempão orando assim, pedindo a Deus ajuda para resolver esse problema, né? E pasmem, cara, pasmem. Juro pra você, no dia seguinte eu acordei com a solução na minha cabeça. Magicamente a resposta veio na minha cabeça, cara, juro pra você, juro até por Deus. Então, cara, pra quem não acredita em Deus, cara, é isso, é a fé da pessoa. Ou seja, eu tive tanta fé, mas tanta fé, que é como se Deus tivesse me dado uma resposta pra mim naquela noite. E eu acordei com a resposta. Olha que legal. Certo? Mas você tem que ter fé, tem que ter muita fé, tá? Quanto mais fé você tiver, melhor. E aí, cara,
eu sou a prova viva disso, tá? Então tenha fé em Deus, porque Ele existe, tá? E se você pedir, Ele vai te ajudar. Basta você ter fé, muita fé, acreditar, tá? Pedir de coração, tá? Quando você ora para Deus de coração, Ele te ajuda e tudo dá certo, as coisas acontecem. Beleza, pessoal? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido. Um abraço e até a próxima.